Olá, função desloc. A função desloc retorna uma referência para um intervalo, que é o número especificado de linhas e colunas de uma célula ou intervalo de células. A referência retornada pode ser uma única célula ou um intervalo de células. Você pode especificar o número de linhas e de colunas a serem retornadas. A função desloc, de primeira vista, pode trazer uma sensação de inutilidade, devido à sua complexidade de ser criada e o retorno de suas informações serem facilmente conseguidas com outras funções muito mais fáceis. Porém, eu uso desloc para retornar uma lista suspensa baseado em algum critério. Esse recurso eu vou ensinar na parte do Excel intermediário. Mas é muito interessante já de primeira instância aprendemos a sintaxe e como funciona a função desloc. Ok? A sintaxe da função desloc é igual desloc, abre parênteses, e a referência. O que é a referência? É a referência na qual você deseja basear o deslocamento, ou seja, é o seu ponto de início. Ref deve ser uma referência a uma célula ou um intervalo de células adjacentes. No caso contrário, desloc retornará um valor de erro, caso você não deu uma referência para a função desloc começar a procurar. No nosso caso, nós vamos colocar aqui como ponto de partida a célula C3. Ok? A partir da célula C3, o próximo critério da função desloc, ele pede o número de linhas. Lin. O que é o lin? É o número de linhas acima, quando positivo, ou abaixo, quando negativo. Ou seja, então eu quero número, por exemplo, eu quero o número 2 de linhas. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o ponto inicial e contar duas linhas abaixo. 1, 2, certo? Então vamos colocar aqui 2. Ponto e vírgula. Cols. Cols é o número de coluna à esquerda, quando negativo, ou à direita, quando positivo. Que se deseja que uma célula superior esquerda ou resultado se refira. Usar 5 como argumento de colunas especifica que a célula superior esquerda, na referência, está 5 colunas à direita da referência. Cols pode ser positivo, que significa à direita da referência inicial, ou negativo, à esquerda da referência inicial. Por exemplo, no nosso caso, se nós usarmos aqui 1, o que ele vai contar? Ele vai pegar o C, que é o meu ponto inicial, e contar uma coluna ao lado, certo? Então, uma coluna ao lado. Se eu colocar 3, ele vai pegar o quê? Vai pegar o C3, C2, C3 aqui, que é meu ponto inicial, e vai retornar uma, duas, 3 colunas ao lado, certo? Próximo critério da função desloc é altura. Então, depois que eu selecionei quantas linhas abaixo e quantas colunas ao lado eu quero, eu vou agora indicar para ele quantas linhas nessa minha referência e quantas colunas eu desejo. Até aqui, o que a gente conseguiu? Eu tenho C3, que é meu ponto de partida, eu quero 2 para baixo e 3 para o lado. Ou seja, estou na célula F5. Agora, a partir dessa célula F5, quantas linhas de altura eu quero a partir dela e quantas colunas de largura eu quero? Vamos colocar aqui uma linha, que vai só corresponder a F5 mesmo, e apenas uma coluna também, que vai corresponder a uma única célula, que é o F5. Dou Enter e o meu valor retornado é 0. Ou seja, não existe nada na minha célula F5. Agora, se eu colocar aqui o 2, retornou o número 2. Como que eu faço para ele retornar o valor do G?
Ou seja, eu não posso então pegar apenas 3 colunas. Não posso pegar apenas 3 colunas para o lado, e sim 4, ok? 4, aí ele vai começar a pegar o valor do G, certo? Se eu selecionar aqui, ao final, mais de uma linha de altura, a função desloque já vai me retornar um valor de erro. E é exatamente nesse valor que a gente vai trabalhar na nossa aula intermediária. Por quê? Porque é com essa função que aparentemente deu um erro que a gente vai trabalhar com o nosso menu suspenso. Mas ainda explicando aqui outra utilidade da função desloque. Eu posso usar, por exemplo, ela para fazer a soma de um intervalo. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Eu quero que ela me desloque. Então eu quero a soma do desloque. Abre parênteses. Qual que será meu ponto de partida? Qual será o meu ponto de partida? Deixa eu colocar aqui de novo. Soma, desloque, abre parênteses. Meu ponto de partida será o C3, ok? E eu quero somar o intervalo C2 até o E4. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer a minha seleção, primeiramente, de C3 a E5. Então, vamos lá. C3 a E5. Ok? Agora, eu não quero fazer a soma deste intervalo que eu selecionei. Eu quero fazer a soma do intervalo aqui, ó, uma linha acima até aqui, ok? Como que eu faço para a função desloque entender que eu quero pegar uma linha acima? Então, eu vou colocar aqui C3 a E5 é o meu ponto de partida. Quantas linhas eu quero? Então, eu quero uma linha acima. Então, menos 1, porque eu quero uma linha acima. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero? Eu não quero nenhuma coluna. Ah, mas eu não quero somar 3 colunas. Sim, eu quero somar 3 colunas. Mas como eu já selecionei 3 colunas aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter também 3 colunas, né, no meu retorno. Então, se eu colocar mais 3, ele vai pegar a daqui e vai colocar mais 3 ao lado, certo? Que iria TH, o que não é o nosso caso. Então, vamos colocar aqui nenhuma coluna, ponto e vírgula. Agora ele vai pedindo a altura da minha seleção. Ou seja, eu quero 3 linhas de altura. Então, quero somar esta linha, mais esta linha e mais esta linha. Então, 3 linhas. E eu quero somar com as 3 colunas. Vai ser esta coluna, mais esta coluna, mais esta coluna. Então, ponto e vírgula, 3 colunas. Fecha parênteses, mais um parênteses para fechar o parênteses do soma e Enter. Por enquanto, o meu valor é 0. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 em cada uma das células da coluna, ele vai me retornar o valor de 9. Ou seja, eu peguei um espaço, né, esse espaço aqui, mas na minha demonstração do desloque, eu acabei puxando um espaço acima. Se nessa hora que eu coloquei aqui que eu quero 3 linhas, eu não quero mais 3 linhas, eu quero apenas 2 linhas, ele vai somar apenas essas 2 linhas de cima, que vai dar 6. Então, vamos colocar 2, Enter, 6. E se eu não quero 3 colunas, por exemplo, eu quero apenas 2 colunas, ele vai somar apenas essas 2 linhas com essas 2 colunas, ok? E o valor será 4. Um outro exemplo aqui da desloque que eu tenho. Então, eu quero aqui, igual, desloque, abre parênteses, o meu ponto de partida, que vai ser a célula C3, como um exemplo. Aí ele pede para mim quantas linhas eu quero. Então, eu quero menos 3 linhas. Eu quero, então, 3 linhas acima dessa minha seleção. Ok? Então, 3 linhas acima dessa seleção será menos 3. Quantas colunas? Posso colocar aqui, por exemplo, uma coluna.
quanto de altura? Uma linha de altura com uma linha de largura. O que ele vai me retornar? Um valor de referência. Por quê? Porque se eu estou na célula C3 e eu pedir 3 linhas acima, o que vai acontecer? Uma linha acima, 2 linhas acima, 3 linhas acima. Acabei saindo para fora da minha planilha. Ou seja, ele vai me retornar um valor de erro. Essa função deslock, como eu falei, ela não é usada dessa forma. Ela é usada assim mais profundamente para exibir listas suspensas conforme um critério. E esse tipo de utilização da função deslock iremos aprender no nosso curso de Excel intermediário mais à frente nessas videoaulas. Essa foi a inicialização da função deslock e até a próxima aula.